Agora em Lucas, no capítulo 4, a gente vê a tentação de Jesus. Ali no deserto, por 40 dias, ele é tentado pelo inimigo. Transformar a pedra em pão. Ali Jesus em jejum. 3 tentações. Pedra em pão. O inimigo mostra os reinos para Jesus. Se adorares a mim, dizia, darei a tudo. Jesus vence mais uma vez. O inimigo também tenta mais uma vez. Subir ali no pináculo do templo. Se joga. Mas Jesus mais uma vez vai ali. As palavras de Jesus em todas essas tentações voltam ao livro de Deuteronômio. O povo no deserto e nós uma igreja no deserto. Jesus respondendo e usando e ligando esse fato de que a igreja passaria por essas mesmas tentações. Ao final, no verso 13 do capítulo 4 de Lucas, passados que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento ou tempo oportuno. Os tempos que atingiram a Jesus, que vieram para lhe testar e também vêm para testar a igreja. Vamos ao monitor para mais detalhes. Agora voltamos a falar sobre os tempos na vida de Jesus. São tudo sombras de tempos que a igreja, o corpo de Cristo, também passou e está passando e vai passar ainda. Que, por exemplo, nos tempos e a tentação de Jesus ali no deserto. Então, lembra que Jesus, ele é batizado e logo em seguida vai ser tentado no deserto. Vê essa grande ligação com a Páscoa e o dia da expiação. Por que? Vamos falar agora. Tentação por 40 dias de Jesus. Tentação no deserto, a igreja no deserto. Essa questão, Jesus ali é a sombra do que a igreja também passaria e está passando. E essa ligação com a Páscoa e o dia da expiação. Por quê? Jesus ele se batiza, é batizado e ali, logo em seguida, vai ser tentado no deserto. Lembra de alguma coisa? Lembra da saída do povo de Israel? O batismo, ali com uma morte e ressurreição, com uma morte do Cordeiro ali na saída do Egito, e o povo vai para o deserto por 40 anos. Qual a ligação com o dia da expiação? A ligação é bem similar. No dia da expiação, teria-se 2 animais, um seria morto e o outro iria para o deserto. Há uma grande ligação, inclusive, da festa e do dia da expiação com a festa da Páscoa. Essas 2 festas, elas se ligam. Jesus, inclusive, ele cumpre a Páscoa e as 3 primeiras festas, e a igreja vai cumprindo as outras festas. Então, a igreja é na verdade, uma simbologia, Jesus, do que o seu corpo iria passar também. O Pentecoste aqui é no meio, a gente vai falar sobre isso, qual a ligação? O Pentecoste é o ensaio do casamento. Por quê? A gente está se preparando para as 3 festas que estão por vir, mas, ao mesmo tempo, essas festas já estão também sendo cumpridas. Por quê? Tudo ali no Monte Sinai era o primeiro Pentecoste, o som das trombetas, a subida de Moisés, as nuvens, toda aquela simbologia da volta do Senhor. Então a igreja, o Pentecoste é, como se diz no Novo Testamento, é ali um símbolo da igreja já recebendo um penhor do Espírito. Não é por completo ainda, mas a igreja já vai cumprindo tudo aquilo ali. Tudo que vai acontecer. A gente já tem que estar olhando para essas 3 festas que estão por vir, principalmente ali tabernáculos, o reino de Deus aqui se estabelecendo na terra. Então, a ligação com essa tentação de Jesus e o ensaio, a igreja agora no deserto, já ensaiando ali como Moisés e o povo de Israel ali no monte, mas devemos ser a sombra como Moisés lá em cima, comunhão com o Senhor, não o povo lá embaixo, fazendo um ídolo, um bezerro de ouro. E essa ligação, coloco aqui mais
em mais detalhe as 4 últimas festas. Interessante até como o Pentecoste é justamente ali no meio. Essa quebra não pode existir. A gente tem que cumprir o Pentecoste, que seria basicamente cumprir o Pentecoste nos leva a estar com Cristo neste reino de uma forma incrível, fazendo parte deste reino. E é isso que o Senhor quer. Esse ensaio seja completo. Ali como no Sinai, como Moisés passou 40 dias, né, com som de trombetas, né, e a igreja já ensaiando essa comunhão com o Senhor, essa vinda do Senhor. Então, ali no Sinai, o que houve? O som do chofar, da trombeta. 7 dias Moisés nas nuvens. Veja toda a ligação com a vinda de Cristo nas nuvens. Tudo é tirado ali, não só dali, mas muitas coisas é tirado ali da volta de Cristo, daquele acontecimento no Monte Sinai. A face de Moisés brilha quando ele desce ali do monte pela segunda vez. A manifestação dos filhos de Deus com a face brilhando vai acontecer quando nós, filhos de Deus, assim quiser, se formos fiéis, nossa face, não apenas, mas vamos espelhar Cristo em nós e vamos participar deste reino manifestado aqui na terra. Vamos falar mais e mais sobre isso, o que significa, o que irá acontecer, pelo menos em sombra, o que a gente entende que deverá acontecer. São tudo sombras, a gente vê pelo espelho, a gente vê essas coisas por um espelho embaçado, é a forma que a gente vê, mas a gente já consegue ver realmente como vai acontecer em vários detalhes. A ligação com Apocalipse no capítulo 12, ali principalmente os 6 primeiros versos, a mulher que dá a luz, veja essa ligação, ela dá a luz, o filho sobe ao céu e a mulher é tentada no deserto. Toda a ligação com o dia da expiação e a Páscoa também, mas isso fala da igreja agora passando. Jesus subiu ao céu, isso se completou literalmente quando ele morre. Israel, a igreja, no caso ali é mais Israel, dá luz àquele filho, Jesus, no caso, e o povo vai ao deserto, os apóstolos ali iniciam a caminhada, mas isso se cumpre também a cada vez que nós nos convertemos, né? Apesar que a gente queria ir para o céu, não vamos ainda, o Espírito pode estar ali conectado com os céus, mas a verdade é que estamos ainda sendo testados no deserto. Então, voltando ali para Jesus, ele é batizado, a morte e ressurreição, e ali vai em seguida ser tentado. Veja toda essa ligação, né? É os 7 tempos, nós temos que aceitar e entender esses 3 tempos e meio de Jesus. Você vê, Jesus foi um ministério de 3 anos e meio, não é verdade? Ele cumpriu esses 3 tempos e meio, sendo testado, e assim a igreja também. Dessa forma se faz a plenitude, é o número 7. A igreja pegando a sombra, que é Cristo, entendendo isso para nós, cumprindo também e completando esse 7º, essa plenitude desses tempos na igreja. A ligação com os 42 meses, com 1260 dias, 3 tempos e meio, que a gente vê no livro do Apocalipse e em Daniel. Então não é uma coisa futura, é uma coisa da igreja. Não é 7 anos de tribulação que virá, ou de grande tribulação. A tribulação já está acontecendo. Ela poderá realmente até crescer, e ela tem aumentado, ela tem provado. Pergunte a irmãos que vivem em locais de perseguição extrema, inclusive. Estão sendo já há muito tempo, inclusive, passando, inclusive, por essa grande tribulação. Mas a gente passa por essa grande tribulação em nossas vidas também. É isso que a Bíblia, a palavra, nos mostra. Os tempos e a tentação de Jesus, a semana, os tempos proféticos. Todas as respostas de Jesus são tiradas de Deuteronômio, porque a igreja sendo tentada, testada no deserto, provada. É porque a gente vê Lucas, por exemplo, no capítulo 10, versos 18 e 19, Jesus falando: eu via Satanás como raio cair do céu. Mas logo em seguida a nós, a igreja, é dado o poder para pisar serpentes e escorpiões. Então esse é o tempo realmente do inimigo estar agindo. O inimigo não acha lugar para ele no céu mais. Porque Jesus está lá nos defendendo. Mas a perseguição maior é na terra.
Não existe tanta perseguição, acredito, na história do povo de Deus como agora, desde a igreja primitiva até agora. Mas, se formos fiéis, serpentes e escorpiões, é tudo ali, sombras, tipologia, nada disso nos fará dano algum. Veja a ligação, inclusive, com o livro de Apocalipse, onde as pragas não causariam dano. Há uma ligação bastante forte no grego entre as palavras, o texto. Ao final, a vitória. Lucas, no capítulo 4, ali na tentação de Jesus, no verso 13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele, de Jesus, por algum tempo. Então, o inimigo ele vem em tempos nos testando, esses tempos, 3 tempos e meio. Toda essa simbologia disso. Não é literal, não é literal. Isso é tipologia, isso é símbolo. A gente vê isso no livro de Daniel, Apocalipse, em vários locais, como a tentação de Jesus, tudo significando, ligando a isso, a tentação da igreja. Apocalipse 12, mais uma vez eu falo da mulher no deserto. Agora no verso 14 fala disso. Ela vai ser ali provada, mas vai ser também alimentada por tempo, mais tempos, mais a metade de tempo. Por quê? A igreja já passando por esses 3 tempos e meio. Essa metade da semana, Cristo cumpriu a metade, estamos cumprindo a outra. Essa metade não pode estar apartada uma da outra. Não podemos ser essa besta, esse animal dilacerado. Devemos ser um com Cristo. Então, é isso que fala, e a ligação da tentação de Jesus com o livro, com as palavras de João, no livro de 1 a João. É questão de não amar o mundo. É toda a tentação de Jesus, a gente vê ali sombras também nas palavras de João. 1 João, no capítulo 2, verso 15, não amar o mundo. Já no verso 16, as 3 tentações que são interessante porque exatamente as 3 tentações de Jesus. Engraçado que o livro de 1 João fala justamente do anticristo, da inimizade com Deus. E ali as 3 tentações de Jesus, ali no livro de João, a concupiscência da carne. Ali a primeira tentação de Jesus, transforme ali essa pedra com pão, Jesus ali no jejum, a igreja também vivendo esse jejum, não participando das coisas do mundo, da tentação, não comendo de coisas que não dignificam o Senhor. Tem a questão literal do jejum, tem a questão espiritual também. Jesus diz, tirando lá de Deuteronômio, não só de pão vive o homem. A segunda tentação, a concupiscência dos olhos. O inimigo leva Jesus ali lá para o alto de um monte e mostrou-lhe os olhos da igreja voltadas para as coisas do Senhor. Mostrou-lhe reinos do mundo. Mas ali a resposta de Jesus, mais uma vez de Deuteronômio, dos capítulos 6, do capítulo 10 também. O Senhor teu Deus temerás, apenas a Ele servirás. Terceira tentação, ligada à soberba da vida. Ali no pináculo do templo, lança-te lá abaixo, pula. Mas Jesus responde, mais uma vez tirando ali de Deuteronômio, não tentarás ao Senhor teu Deus como o tentastes em Massá. Ali mais uma vez tirado de Deuteronômio e a ligação com o evento do Êxodo, no capítulo 17, onde o povo diz ali que testou a Deus, até ligado com essa palavra Massá. O Senhor estava testando ali. O Senhor testava o povo, mas o povo ali nesse evento estava testando a Deus, provando a Deus. E não pode acontecer. Deus é o que nos prova. Ali questão de água, pão, o povo buscando no deserto. O povo buscando e tentando ali porque faltou-lhe água, faltou-lhe pão. Todos aqueles anos no deserto. Toda a ligação com a tentação de Jesus. Então essa obra do anticristo, que ela já operava ali nos tempos da igreja primitiva, a gente vê isso no livro de João, um livro que fala várias vezes sobre a questão do anticristo. Então, anticristo é uma questão que já acontecia ali. O anticristo, ele já operava, ele continua a operar. E aquele que nega o Pai e a Jesus, aquele que nega que Jesus veio em carne. Então, a gente tem que entender isso, eu vou falar mais isso em outros estudos, a questão que o anticristo vem. Então, há muita tradição, muita coisa
eu diria até inventada realmente. E a verdade é que o anticristo ele já opera inclusive dentro da igreja quando ela se deixa levar por qualquer uma dessas tentações, e isso tem entrado fortemente dentro da igreja. Infelizmente, a gente vai falar isso, o Apocalipse, o livro de Daniel, nos dá a liberdade de falar isso, porque é bíblico, está lá, é só a gente entender a tipologia. A igreja é essa que passa por esses tempos. Vê no livro do Apocalipse toda essa ligação com esses 3 tempos e meio, a igreja aqui pisando, na verdade uma plantinha, mas a imagem no Apocalipse, a igreja pisando a cidade santa, as nações, na verdade, né? E hoje é o tempo das nações, da igreja. Felizmente há a igreja pisoteando Jerusalém, que simbolicamente significa as coisas do Senhor. Então, como Apocalipse 11, no verso 2. O templo, o lado de fora, o pátio exterior não é medido porque ali a parte a ser dado às nações. Pisarão a cidade santa por 42 meses. Mais uma vez a ligação com os 42, com 3 tempos e meio. 42 acampamentos no deserto do povo. Isso fala dos tempos que a gente vive hoje. A igreja tem pisado as coisas de Deus, infelizmente. A gente vai continuar falando sobre isso. E ali no livro do Apocalipse, capítulo 11, onde se tem as 2 testemunhas profetizando por 1.260 dias, vê essa ligação, 1.260 dias, essa ligação com 3 anos e meio, 3 tempos e meio. A igreja tem que estar como essas testemunhas, são testemunhas, somos nós, vestidos de panos de saco. Por quê? Porque o povo de Deus tem saído dos caminhos do Senhor. A igreja tem que estar chorando, em tristeza, lamentando e buscando o arrependimento. É esse a imagem ali. A igreja passa por esses tempos, os gentios pisando. Apocalipse no capítulo 12, a mulher foge para o deserto, alimentada durante 1.260 dias. Já falei sobre isso. No verso 14, os tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. A igreja tem que estar sendo alimentada. O deserto é o lugar onde a gente está hoje, onde tem que ter essa dependência do Senhor. O deserto não se depende das coisas que tem ali, porque o deserto não provém nada. A providência, dependência do Senhor. É difícil, a provação é muito difícil, mas é assim que o nosso caráter é moldado. Voltamos a falar sobre os tempos agora na vida de Esther. Como vencer adversidades. Então, aquela história de Esther que ela foi ao final, salvou o povo de Deus ali, Judá, que estava sobre uma lei que o rei ali da Pérsia tinha colocado, onde os judeus seriam destruídos. E ali, toda aquela questão de Mardoqueu, na conversa de Mardoqueu, o pai adotivo de Esther, conversando com ela, na verdade mandando através de cartas e tentando convencer a Esther, que era no momento a princesa ali, a rainha, esposa do rei, convencer o rei a mudar aquele decreto. O rei não sabia que Esther era judia, fazia parte do povo judeu. E ali Mardoqueu trocando correspondências com Esther, tentando fazê-la conversar com o rei. Ele vai falar no capítulo 4, no verso 14, se te calares, Esther, neste tempo, neste momento, socorro e livramento virá de outra parte para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Mais uma vez, os tempos agora na vida de Esther. E ela reconheceu esses tempos, o agir do Senhor, e agiu da forma como Deus esperava que ela agisse. A palavra ali, tempo, palavra hebraica, que aparece muitas vezes ali na Bíblia, é o que a gente vai ver no livro de Esther, e tem outras palavras ali ligadas a tempo também. Inclusive, tempo determinado. O que estava acontecendo ali? Era festa, justamente ali, ver como as coisas de Deus são perfeitas. Deus, ali na sua
Deus está sempre no controle das coisas. Ali era justamente a época da Páscoa, quando Esther iria falar com o rei. A gente vai falar sobre isso e a ligação com o dia da expiação. Indo no Santo dos Santos, indo na presença do rei, é o que Esther iria fazer. Então, esse é o momento, e essa questão das bestas mudando os tempos, ela quer mudar isso. A inimizade, o inimigo quer mudar isso. Ele quer tirar, através do tempo e a tribulação, tirar-nos da presença do Senhor, mudar esses tempos, essa proximidade do Senhor. Então, essa ligação da Páscoa com o dia da expiação. A Páscoa, ali o povo saiu do Egito através, não antes da morte do Cordeiro, o sangue do Cordeiro nas vergas, e ali eles iriam para o deserto serem tentados. E o dia da expiação fala disso também. Então, 2 animais, um seria morto no dia da expiação e o outro seria solto no deserto. Já ali o símbolo não só da tentação de Jesus, mas o símbolo da igreja também. Então, e o livro de Esther, o que ele tem a ver com isso? Esther em jejum, né? Toda ligação com o dia da expiação, o dia da aflição da alma, todos entendem que isso seria jejum também. Então havia o jejum e a entrada no Santo dos Santos ali no dia da expiação. E Esther ali era na Páscoa, e é toda a conexão com o dia da expiação, onde a igreja cumpre também isso. A igreja já está de olho ali, cumprindo durante esse momento do Pentecoste que vivemos, né, entrando no Santo dos Santos de uma certa forma, não completa ainda, mas cumprindo isso nas nossas vidas. A igreja afligida, mas passando por tempos difíceis, mas vitoriosa. E isso a gente vê esses tempos, né? Mas os tempos difíceis ao final do livro de Esther se tornam em bênçãos. Esther vai em tempos difíceis ali para o rei. Mas o rei, através da operação do Senhor, é claro, o rei reverte aquela lei, ele não anula, mas ele promulga uma outra lei. Toda a questão das leis também ali no livro de Esther. E mais uma lei agora que permite o povo judeu se defender daquele ataque que iria acontecer. E o ataque vem, o povo se defende e os judeus saem vitoriosos, o povo de Deus vive esses tempos agora de vitória, ao final do livro de Esther. No capítulo 8, Ramã é morto, aquele que tentava matar ali, que foi ao rei para promulgar aquela lei contra os judeus. Agora a lei se volta contra ele. Os tempos se voltam contra ele. Os judeus aproveitam agora o tempo para se proteger, e ao final do livro de Esther, no capítulo 9, versos 27 e 31, tive a festa do Purim, uma festa, um tempo de celebração, quando se vence toda a ligação com a vitória, com a aflição da alma. Mardoqueu ali afligiu, ele era o pobre da história, vestido em pano de saco, em jejum, em oração, e a igreja passando por tudo isso também. Esses tempos difíceis, os tempos vitoriosos também. Os tempos na vida de Elias, rapidamente, não vou falar muito sobre Elias, mas há cerca de 3 anos e meio, isso no livro de Tiago ele vai falar. Interessante que Tiago fala justamente sobre 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio, não choveu. Os tempos na vida de Elias e a fidelidade dele e daquela viúva de Sarepta, a fé em tempos difíceis, ali a comida não faltou em tempos de fome. Então sempre essa lembrança de 3 anos e meio ao ministério de Jesus, sombra nossas, tudo isso lembrando o ministério de Jesus também, 3 anos e meio, e a igreja já vivendo esse reino, mas esse reino que ainda vai ser implantado também, vai ter um alcance global, e a igreja já vivendo sombras para chegar com Cristo nesse reino. A igreja tem que somar esses 3,5 de Jesus, acreditar nele, olhar para trás, é claro, para Jesus, tudo que ele fez, mas olhar para frente e cumprir os 3 anos e meio. Esse é o 7. Esse é o cumprimento. Isso é plenitude em Cristo.
E voltando o que eu falei sobre as leis de Levítico, as leis de tribulação, mas rapidamente, ali tudo vem à base ali no deserto, leis do deserto, por exemplo, como Levítico. O castigo 7 vezes, lembra o rei Nabucodonosor que ele passa por 7 tempos? A igreja passa por 3,5, a igreja passa por 7, na verdade. 3,5 às vezes é uma forma da Bíblia nos mostrar por um outro ângulo. Então, toda a ligação com o número 7 no hebraico e a questão do descanso do sábado, o repouso é a mesma raiz da palavra. A igreja tem que estar nesse repouso. Se ela não estiver nesse repouso, o castigo virá 7 vezes, como Deus fala. Na verdade, são tribulações que vêm para a igreja 7 vezes. Ou, na verdade, não é a fornalha literalmente 7 vezes, muitas vezes, mas a forma do Senhor falar, a plenitude, o número 7 fala disso. Então, às vezes é a tribulação em forma aumentada. É isso que a palavra fala. Então, 3 tempos e meio, 70 semanas, peça. O livro de Daniel está repleto disso. A gente tem que ligar esses fatos, entender. O Espírito Santo vai falando à medida que a gente entende esses detalhes. Por exemplo, o reino da Pérsia que foi dividido, ali no capítulo 5, no verso 28. A Babilônia ali vai ceder agora o lugar, a Pérsia vai tomar conta e vai invadir e vai destruir a Babilônia. Né? Por quê? Babilônia não aceitou, não percebeu ali todo o agir de Deus. Vem outro reino. O que fala no verso 28 do capítulo 5? Pérsia está ligado a dividir. O reino foi dividido ali. Interessante, num verso a gente vê a mesma palavra. Pérsia e dividido, a mesma palavra. Essa palavra dividido no aramaico, que é a mesma de Pérsia. O hebraico tem essa mesma ligação também. Então, isso tudo liga com as 70 semanas também. 3 tempos e meio, Pérsia é um reino dividido. A última semana ali, das 70 semanas, é metade da semana. A gente vai ver isso quando estudar as 70 semanas. Então, é o ministério de Jesus. Então, as 70 semanas, eu vou falando de antemão, a igreja vive isso. Não é o futuro de 7 anos que vai acontecer literalmente. A igreja tem vivido já isso. Vamos mostrar isso em detalhes. E a profecia lindíssima, como Israel passou por ela, a igreja também passa por ela. Toda essa ligação de semana, vê a mesma raiz, juramento, o juramento que a gente, na verdade, o Senhor jurou nos dar essa terra. A igreja vem cumprindo isso. A igreja, de certa forma, jura, né? Não devemos jurar, é claro, mas a igreja, de certa forma, está nesse pacto também. E é o número 7, a ligação, a mesma raiz de semanas também. Então, como o ministério de Jesus que foi ali partido ao final de 3 anos e meio. A gente não pode ser partido. Cristo não pode ser partido na metade. Na verdade, mesmo sendo partido, ali Deus vai fazendo, mesmo o mal acontecendo, ele vai fazendo para o bem. E ali não veio só a morte, mas também a ressurreição. Glória a Jesus. 3 anos e meio agora, profeticamente, 3 tempos e meio, a igreja vai cumprindo. Em fidelidade sempre. Essa questão de ser saciados e devorados, todo o tema de Daniel também. Tempos de tribulação é o pão da aflição ali do Egito, mas devemos estar saciados. Toda a ligação do 7, com saciados, com o pacto, em vez de sermos devorados. Então, Jesus foi um modelo, 3 anos e meio seu ministério, a igreja cumpre isso. Jesus foi um modelo, 3 anos e meio, e a igreja cumpre isso também, 3 tempos e meio, cumprindo as 7 festas de Israel, a plenitude, não só a metade. Então, como Jesus falou em João 17, um capítulo todo sobre antes da morte de Jesus, ele falando ser um com Cristo, para ser um com o Pai, ser um entre os irmãos. Não podemos estar ali dividido, tudo, essa questão do livro de Daniel, não ser partido. Temos que ser repartido a verdade, como um pão partido. Então, 3 anos e meio do ministério de Jesus, foi cortado no meio da semana, 42 acampamentos no deserto, todas essas ligações com Daniel e Apocalipse, a igreja no deserto, nós somos. 3 anos e meio de seca ali nos tempos de Elias. A fome da palavra de Deus está no livro de Apocalipse, não é eu que estou falando,
Muitos acham que é a palavra de Deus, que maravilha tem acontecido hoje. É verdade, a palavra tem se expandido. Muitas congregações, muita gente, inclusive no Brasil, aceitando a Cristo, mas é um caminho longo, na verdade uma seca da palavra real de Deus. Isso não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que a gente vai continuar falando isso, como no livro do Apocalipse fala isso. 3 tempos e meio, 42 meses, 1260 dias, tudo isso a mesma coisa. Ou coisas interligadas entre elas. 42 gerações até Cristo, não tinha falado isso ainda, acredito. Interessante, as gerações ali em Mateus, que vai até Jesus, são 3 divisões em 14, até que dá o número 42. Então, na verdade, 42, Cristo ali, ungido ali a palavra, é a igreja quando também será ungida, quando ela vencer esses 42, esses 3 tempos e meio, a igreja será como Cristo, ungida, participante deste reino por completo. Então, 14 gerações de Abraão a Davi, veja, de Abraão até Davi, o cumprimento dos reis, o reino de Cristo. Mas o lado mal, ali no meio, interessante, no meio ali, de Davi ao cativeiro da Babilônia, mais 14 gerações, ali segundo Mateus, no capítulo 1. E, mais uma vez, a bênção ali da Babilônia, da saída da Babilônia até Cristo, o reino ali com a morte de Cristo, o reino que foi também implantado ali, vamos dizer, a reconstrução de Jerusalém, da cidade e do templo, nos tempos de Neemias, Esdras, mas ali apontando para Jesus e esse reino que também vai ser estabelecido agora no final dos tempos. No final dessa era. E para finalizar, essa ligação com Daniel, o livro do Apocalipse, a tribulação, é tudo a base de uma linda história. Não tem como dividir judeu, Israel, igreja. Somos todos povos, somos todos o povo de Deus. A história linda, linear, inclusive, do Antigo Testamento até o Novo, a história que a igreja vai seguindo os mesmos passos. Infelizmente, muitas coisas ruins também. Então, essa falsa ideia dos 7 anos de tribulação literal, essa questão dos dispensacionalistas, eles falam isso, né? O tempo, a dispensação da igreja, a dispensação de Israel. Na verdade, somos um. A igreja foi formada de judeus inicialmente, os 12 apóstolos, discípulos. E a igreja ali vai sendo gerada em Jerusalém. Na verdade, a planta não é a nova planta, como a gente vê biblicamente, inclusive no Novo Testamento, mas na verdade a planta é enxertada, o projeto continuou com a igreja. Quem ficou ali, os judeus ali continuaram no seu projeto antigo, perderam tempo. As festas de Israel não mudaram, já estava desde o início, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos, as 3 principais. E ali está o projeto de Deus. Agora é o Pentecoste, nós estamos no caminho, os cristãos estão no caminho. Quem não está, na verdade, se perdeu pelo caminho. Nós somos o povo de Deus. Muitas das profecias de Israel se cumprem, inclusive, na igreja, inclusive desde o livro de Gênesis. Na verdade, o sangue de Cristo é muito mais poderoso do que sangue de pessoas humanas ou Abraão. Por Cristo, nós fazemos parte do povo de Deus. Como Jacó também, o nome Israel é vencer, ser um com Cristo. E Apocalipse 11, verso 2, e Lucas, no capítulo 21, verso 24, fala dessa questão de pisar Jerusalém, os templos dos gentios, essa ligação da igreja, inclusive, nos dias de hoje. Infelizmente, muitas vezes pisando nas coisas de Deus, não entendendo o projeto de Deus, falando coisas ou uma língua diferente, mas a igreja tem que estar ali com as leis de Deus no nosso coração e na nossa boca, transpirando e falando o projeto de Deus como o Senhor quer. Erros, é claro, a gente comete, mas é tudo um crescimento, os erros vêm, mas o Senhor tem que trabalhar em nós e nos corrigir e sermos levados a essa mudança interna e falar essa língua do Senhor. Esse é o contexto de Daniel, Babilônia, Apocalipse. E a igreja?